Imagine que cada palavra que pronunciamos fosse como uma pequena pedra lançada em um lago tranquilo. Ao cair na água, essa pedra cria ondas que se espalham para todos os lados, afetando tudo ao seu redor. É assim que as palavras funcionam. Cada uma delas gera um impacto, ainda que muitas vezes não percebamos de imediato. As palavras carregam poder, um poder invisível que, ao longo do tempo, pode transformar o nosso mundo, seja para o bem ou para o mal. A Bíblia nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Esse ensinamento nos mostra que aquilo que dizemos pode construir ou destruir, levantar ou derrubar. Não são apenas os grandes discursos ou as palavras cheias de emoção que moldam nossa realidade. Até mesmo as palavras comuns, aquelas que dizemos sem pensar, têm impacto em nossa vida. Considere alguém que, em momentos de dificuldade, sempre diz para si mesmo: "Eu não sou bom o suficiente", ou "Nunca vou conseguir". Com o tempo, essas frases podem se enraizar no coração como se fossem verdades, criando barreiras invisíveis que o impedem de alcançar o potencial que Deus preparou. Por outro lado, quando escolhemos palavras que refletem fé, esperança e bondade, estamos criando um terreno fértil para o crescimento de bênçãos. Cada vez que declaramos: "Eu confio que Deus está comigo", ou "Sou capaz de vencer qualquer desafio com a ajuda de Deus", estamos plantando sementes que, com o tempo, darão frutos de encorajamento, força e vitória. Nossa realidade começa a se alinhar com essas declarações positivas, abrindo portas que talvez nem imaginássemos que poderiam se abrir. Essa é a natureza do poder das palavras. Elas não são apenas sons ou letras soltas ao vento, mas sim sementes que moldam o curso da nossa vida. Ao aprendermos a cultivar palavras de vida e esperança, criamos um ambiente de fé, e esse ambiente permite que as bênçãos de Deus floresçam em nós e ao nosso redor. Vamos imaginar, então, que cada palavra dita fosse uma escolha, como uma peça colocada na construção de uma casa. Cada palavra de esperança, encorajamento e fé seria como um tijolo sólido, um alicerce seguro que nos sustenta ao longo da vida. Mas palavras de desânimo, pessimismo e descrença seriam como tijolos rachados, cheios de falhas, que tornam a estrutura instável e frágil. A história de vida de muitos personagens bíblicos nos ensina que as palavras que saem da nossa boca têm poder de moldar nossa trajetória. Pense, por exemplo, em Josué e Caleb, os dois espiões que foram enviados, junto com outros, para observar a terra prometida. Enquanto os outros espiões trouxeram um relato de medo, dizendo que os inimigos eram invencíveis, Josué e Caleb usaram palavras de confiança, declarando que com a ajuda de Deus eles venceriam. Essa atitude trouxe bênção e vitória a esses dois homens, enquanto os demais sofreram as consequências de suas palavras negativas e de sua falta de fé. A verdade é que nossas palavras também carregam esse poder. Cada vez que falamos com otimismo, coragem e confiança em Deus, estamos construindo uma fundação firme para o futuro. Mas, quando murmuramos ou duvidamos, criamos obstáculos que podem nos impedir de experimentar o melhor que Deus preparou para nós. A vida é como um campo, e o que dizemos é a semente plantada. Se semeamos fé e esperança, colheremos frutos abundantes. Mas se semeamos dúvidas e medo, colheremos tempestades e barreiras. Assim, devemos ser cuidadosos e intencionais com cada palavra que sai de nossa boca, lembrando sempre que elas são mais do que simples expressões. Elas são como ferramentas nas mãos de um construtor, que podem levantar muros de proteção ou criar obstáculos. Cada frase, cada pensamento verbalizado se torna parte de uma construção maior, e é isso que Deus nos chama a lembrar. Imagine agora um jovem que, diante de dificuldades, repete constantemente para si mesmo: "Eu nunca vou conseguir", ou "Isso é impossível para mim". À medida que essas palavras se tornam parte da sua rotina, começam também a moldar a maneira como ele se vê e como enxerga as situações ao seu redor. Essas frases, embora pareçam simples expressões de frustração, carregam um peso poderoso,
pois vão se enraizando no coração e transformando-se em uma profecia autorrealizável. Esse jovem, sem perceber, passa a agir conforme a visão limitada que as suas próprias palavras lhe impuseram. Esse efeito das palavras é algo que vemos repetidamente na Bíblia. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, muitos israelitas temeram e declararam que não poderiam vencer seus inimigos. Essas palavras de medo não apenas desanimaram o povo, mas se tornaram realidade. Como consequência de sua falta de fé e de suas palavras de desânimo, eles foram condenados a vagar no deserto por 40 anos. O que eles diziam com suas bocas se tornou seu destino. No entanto, assim como palavras negativas têm o poder de limitar, palavras de fé podem abrir novas portas. Se o jovem em nossa história passasse a dizer: "Eu sou capaz, Deus está comigo", ou "acredito que posso vencer com a ajuda do Senhor", ele começaria a agir com coragem e determinação. Essas palavras se tornariam, pouco a pouco, uma nova visão para a vida, uma declaração de que ele não precisa ser definido por dificuldades ou fracassos. Essa é a diferença entre palavras que nos colocam para baixo e palavras que nos elevam. Elas podem se tornar trilhas que escolhemos seguir, caminhos de vitória ou de desânimo. Quando escolhemos palavras que edificam, estamos dando espaço para que Deus trabalhe em nossa vida e manifeste seu poder. Assim, cada frase positiva, cada declaração de fé, é como abrir uma janela para que a luz entre, enchendo nosso caminho de possibilidades antes invisíveis. É assim que a profecia das palavras se cumpre em nossa vida, um reflexo do que decidimos dizer e acreditar. Agora, imagine que suas palavras são sementes lançadas em um jardim. Cada palavra positiva, cada frase de esperança e cada declaração de fé são como sementes regadas por águas puras e ricas em nutrientes. Ao longo do tempo, essas sementes começam a brotar, florescendo em bênçãos e trazendo frutos para a sua vida e para aqueles ao seu redor. As palavras que escolhemos diariamente podem ser comparadas a essas sementes de bênçãos. Elas têm o potencial de criar um ambiente onde a paz, a alegria e o amor de Deus florescem abundantemente. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se lançarmos palavras de dúvida, inveja ou rancor, estaremos semeando espinhos em nosso jardim, e esses espinhos acabam sufocando as bênçãos que Deus deseja para nós. Quando nos queixamos ou duvidamos, estamos escolhendo sementes que não trazem vida, mas dificuldades e barreiras, e com o tempo, essas palavras voltam para nós na forma de desânimo e frustração, fechando portas que Deus queria abrir. A Bíblia ensina repetidamente sobre o poder das palavras como sementes. Jesus, em suas parábolas, falava sobre a importância de como semear em terreno fértil, de plantar a palavra com fé e cuidado. Nossas palavras são como a chuva sobre essa semente. Quando são boas e cheias de fé, elas nutrem e sustentam o crescimento das bênçãos que Deus tem para nós. Assim, ao falar, podemos nos perguntar: esta palavra plantará algo bom? Ela trará bênção ou impedirá o que Deus deseja para mim? Ao fazer isso, passamos a ter um controle mais consciente sobre o nosso jardim e a permitir que apenas o que traz vida e esperança cresça em nós e ao nosso redor. Vamos pensar agora nas palavras que usamos para falar sobre nós mesmos. Quantas vezes, ao enfrentar um desafio ou ao cometer um erro, dizemos: "Eu não tenho valor", ou "Não sou bom o suficiente"? Embora essas frases pareçam inofensivas, elas trazem um peso emocional e espiritual imenso. Cada vez que repetimos essas palavras, é como se estivéssemos negando o que Deus diz sobre nós. Estamos, na prática, ignorando a verdade de que Ele nos criou com amor, cuidado e propósito. Deus nos lembra, através das Escrituras, que somos sua obra-prima. O Salmo 139:14 diz: "Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável." Essa passagem nos ensina que Deus nos formou com um valor inestimável, com cada detalhe sendo cuidadosamente planejado. Então, quando dizemos que não temos valor ou que ninguém se importa conosco,
estamos basicamente nos opondo à visão de Deus sobre quem somos. É como se disséssemos que Ele cometeu um erro ao nos criar. Imagine como um pai ou uma mãe se sentiria ao ouvir seu filho dizer que não tem valor. Seria um golpe doloroso, pois veriam que seu filho não compreende o amor e a importância que tem para eles. Da mesma forma, nosso Pai Celestial, que nos conhece melhor do que ninguém, fica entristecido ao nos ver aceitar mentiras sobre nós mesmos. Ele deseja que vejamos o nosso valor através de seus olhos, como filhos amados criados para um propósito especial. Assim, em vez de dizer que não temos valor, podemos começar a declarar as verdades de Deus sobre nós. Sou precioso aos olhos de Deus. Ele me ama e me criou para algo único. Quando escolhemos substituir palavras de desvalor por declarações de fé e amor, estamos permitindo que a visão de Deus tome conta de nossos pensamentos e, consequentemente, de nossa vida. Quantas vezes nos pegamos dizendo: Deus não ouve minhas orações? Em momentos de dificuldade ou silêncio, é comum que essa frase surja, especialmente quando parece que nossas súplicas caem no vazio. Essa ideia, porém, é perigosa, pois mina nossa fé e nos distancia da verdade sobre Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus ouve as orações de seus filhos. Em 1 João 5,14 lemos: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. É importante lembrar que Deus não só ouve, mas ele responde. Ainda que a resposta nem sempre seja imediata ou visível. Nossa visão humana é limitada. Queremos soluções rápidas e sinais claros, mas Deus opera de uma forma muito mais profunda e sábia, trabalhando às vezes nos bastidores, onde não conseguimos ver. Ele ouve cada oração e responde no tempo certo, de acordo com o plano que traçou para nós. Às vezes a resposta é sim, em outras é espere, ou até mesmo não, pois Ele sabe o que realmente precisamos e o que é melhor para nosso crescimento. Quando enfrentamos esse silêncio aparente, podemos fortalecer nossa fé com palavras de confiança. Em vez de pensar que nossas orações são ignoradas, podemos declarar: Eu sei que Deus ouve minhas orações. Confio na sua sabedoria e no seu tempo perfeito. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a manter a fé em momentos difíceis, sabendo que o silêncio de Deus não é ausência, mas parte de um plano maior e melhor do que poderíamos imaginar. Ao fazermos isso, estamos plantando sementes de confiança que, com o tempo, trarão paz e força para perseverar, mesmo diante dos maiores desafios. Essa certeza nos ajuda a caminhar sem perder a esperança, certos de que Deus está sempre presente e atento às nossas necessidades. Em momentos de crise, é comum nos sentirmos encurralados, olhando para um problema aparentemente sem saída, e de repente nos ouvimos dizer: Esse problema não tem solução. Essa frase, embora pareça um desabafo honesto, traz consigo uma mensagem que fecha as portas para o impossível de Deus em nossas vidas. Ao declarar que não há saída, estamos colocando um limite para o poder de Deus, como se Ele fosse incapaz de agir onde nós não enxergamos esperança. A Bíblia está repleta de histórias que mostram justamente o oposto, de pessoas que em situações desesperadoras viram Deus realizar milagres quando tudo parecia perdido. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio em perseguição. Para os olhos humanos era o fim. Não havia escapatória, mas Deus abriu o mar, proporcionando uma saída inesperada. Da mesma forma, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a morte parecia inevitável, mas Deus fechou a boca dos leões e o protegeu. Esses exemplos são lembretes poderosos de que para Deus não há impossíveis. Jesus nos disse em Marcos 10:27, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ao invés de dizer que um problema não tem solução, podemos aprender a declarar com confiança: Com Deus todas as coisas são possíveis. Confio que Ele tem uma solução para esse desafio, mesmo que eu ainda não a veja. Essa mudança de mentalidade nos permite caminhar em meio às dificuldades com esperança, sabendo que Deus está operando,
ainda que além da nossa compreensão. Quando adotamos essa postura, mantemos o coração aberto para que Ele opere e se manifeste de maneiras surpreendentes, demonstrando seu amor e poder. Afinal, cada problema é uma oportunidade para Deus mostrar sua glória e sua capacidade de transformar o impossível em um caminho de vitória. Há momentos em que, tentando demonstrar compromisso ou sinceridade, podemos nos pegar dizendo frases como: "Eu juro por Deus que não vou fazer isso novamente." Embora pareça uma afirmação forte e até respeitosa, ela contradiz diretamente o ensinamento de Jesus. No Sermão da Montanha, em Mateus 5:34-37, Jesus nos instrui a não jurar de maneira alguma, mas simplesmente dizer sim ou não. Quando juramos por Deus, estamos colocando o nome dele em jogo e correndo o risco de não cumprir o que prometemos, o que seria uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Esse tipo de juramento reflete uma tentativa humana de garantir algo além de nossas próprias forças, como se apenas nossas palavras não fossem confiáveis. Mas Jesus nos ensina que, como filhos de Deus, nossa palavra deveria ser suficiente. Se precisamos jurar para que alguém acredite em nós, isso sugere uma falta de integridade e constância em nossas ações diárias. Além disso, ao fazer um juramento em nome de Deus, assumimos um peso que está além de nosso controle, como se pudéssemos, por nossa própria força, garantir o que prometemos. Tiago, em sua carta, reforça esse princípio ao lembrar-nos de que não sabemos o que acontecerá amanhã. Tiago 4:13-15. Jurar coloca sobre nós uma falsa sensação de poder sobre o futuro que pertence apenas a Deus. Em vez de fazermos promessas intensas ou juramentos dramáticos, podemos humildemente reconhecer nossa dependência de Deus para a mudança. Por exemplo, em vez de dizer, "Eu juro que não farei mais isso", podemos dizer, "Com a ajuda de Deus vou me esforçar para não repetir esse erro." Essa declaração reconhece que é somente pela graça e força de Deus que podemos vencer nossas fraquezas. Evitar juramentos e confiar em Deus para a transformação nos ajuda a crescer em humildade e integridade, lembrando-nos de que nossa dependência está nele e não em nossas próprias palavras. Afinal, a verdadeira mudança e crescimento vem do Espírito Santo, que transforma nossos corações e atitudes de dentro para fora, sem necessidade de palavras vazias ou compromissos impossíveis. Todos passamos por períodos difíceis na vida, conhecidos como desertos espirituais. São aqueles momentos em que sentimos que nada avança, que as dificuldades se acumulam e parece que Deus está distante. Nessas horas de provação, é fácil cair na armadilha de pensar ou até dizer, "Esse deserto nunca chega ao fim." No entanto, declarar isso pode nos fazer esquecer de algo essencial. Deus usa o deserto não como um lugar de abandono, mas como um espaço de preparação. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram moldadas e fortalecidas em seus períodos de deserto. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Durante esses anos, Deus o preparou, transformando-o de um príncipe fugitivo a um grande líder e profeta. Até mesmo Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, enfrentando tentações e fortalecendo-se em espírito. Quando enfrentamos nosso próprio deserto, Deus não está nos ignorando. Ao contrário, Ele está nos moldando, preparando-nos para algo maior. Em vez de declarar que o deserto nunca acaba, podemos aprender a dizer, "Este é um período de crescimento. Deus está comigo no deserto e me levará à terra prometida no tempo certo." Essa mudança de perspectiva nos ajuda a encontrar propósito na dificuldade, lembrando que o deserto é temporário e que Deus vê o quadro completo, até o final que ainda não conseguimos enxergar. Isaías 43:19 nos lembra, "Eis que faço uma coisa nova. Agora ela surge. Vocês não a percebem? Assim como as estações mudam, os períodos de dificuldade também passam." Quando mantemos nossa fé firme em meio ao deserto,
abrimos caminho para que Deus nos guie até as bênçãos que Ele preparou. Essa atitude de confiança transforma o deserto em uma experiência de crescimento e esperança, onde aprendemos a confiar ainda mais no amor e no propósito de Deus. Em meio a desafios constantes e a sensação de fracasso, é natural que, em algum momento, pensemos em desistir de tudo. Muitas vezes, após tentativas frustradas, a frase "é melhor eu desistir de tudo" parece o caminho mais fácil. No entanto, essa atitude de desistência é, na verdade, abrir mão das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Na Bíblia, somos incentivados a perseverar, sabendo que nossa fidelidade e paciência serão recompensadas no tempo certo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, em momentos de desânimo, escolheram continuar e, ao fazer isso, colheram grandes vitórias. Pense em José, vendido como escravo por seus próprios irmãos e injustamente preso no Egito. Ele poderia ter desistido várias vezes, mas permaneceu fiel, confiando que Deus tinha um plano. No tempo certo, ele foi elevado à posição de governador do Egito, e o que parecia uma série de tragédias se transformou em uma história de redenção e providência divina. Em Gálatas 6:9 somos lembrados: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos." Deus nos ensina que, assim como a colheita vem após o trabalho árduo e o tempo de espera, nossas bênçãos também virão se mantivermos o coração firme e perseverante. Em vez de declarar que vou desistir, podemos dizer: "Com a força de Deus, eu vou perseverar. Sei que a colheita virá se eu não desanimar." Essa postura de perseverança nos permite enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, sabendo que cada obstáculo pode nos fortalecer e que, com o tempo, colheremos os frutos da nossa fé. Assim, em vez de ver os desafios como motivos para desistir, podemos vê-los como oportunidades para crescer, amadurecer e experimentar a fidelidade de Deus em nossa vida. Que ao resistirmos à tentação de desistir, tornamo-nos exemplos vivos do poder da esperança e da confiança em Deus. Em momentos de comparação ou escassez, é fácil cair na armadilha de dizer: "Eu não tenho nada." Essa frase, apesar de parecer um reflexo genuíno da realidade, nega todas as bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Quando dizemos isso, desconsideramos os presentes que recebemos diariamente: a vida, o ar que respiramos, as pequenas alegrias e, acima de tudo, a presença constante de Deus, que prometeu nunca nos deixar. Jesus, no Sermão da Montanha, nos encorajou a não nos preocuparmos excessivamente com as necessidades materiais. Em Mateus 6:25-34, ele nos lembra que, se Deus cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Ele sabe de todas as nossas necessidades e prometeu suprir cada uma delas no tempo certo. Assim, quando dizemos "eu não tenho nada", estamos, na verdade, negando a fidelidade de Deus em nos prover. Ao invés disso, podemos aprender a dizer: "Agradeço a Deus por tudo o que tenho e confio que Ele suprirá todas as minhas necessidades." Essa mudança de perspectiva não apenas fortalece nossa fé, mas também nos abre os olhos para enxergar as pequenas e grandes bênçãos ao nosso redor. Cada vez que reconhecemos essas dádivas, fortalecemos o espírito de gratidão e atraímos ainda mais bênçãos, pois Deus honra aqueles que reconhecem sua generosidade. Essa atitude de gratidão nos ensina a olhar para o que temos com contentamento e paz, sabendo que Deus está no controle. Mesmo nos momentos mais desafiadores, essa confiança nos ajuda a enxergar que com Ele sempre temos o suficiente e que suas bênçãos nos acompanharão em cada etapa da nossa jornada. Há momentos em que erros e falhas do passado pesam sobre nós, e nessas horas é comum ouvir alguém dizer: "Deus não vai me perdoar." Essa frase, quando repetida, gera uma barreira de desesperança que nos afasta da verdade sobre a infinita misericórdia de Deus. A Bíblia nos assegura que o perdão de Deus está sempre ao alcance de um coração arrependido. Em 1 João 1:9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pensamos que nossos erros são grandes demais para serem perdoados, estamos limitando a imensidão da graça de Deus. É como se estivéssemos dizendo que nossas falhas são maiores que o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o amor de Deus é tão vasto que cobre até os pecados mais profundos e os erros mais graves, apagando-os para sempre. Ele deseja que nos aproximemos dele com confiança, sabendo que seu perdão é um presente para todos que se arrependem sinceramente. Assim, em vez de declarar que Deus não me perdoará, podemos afirmar com fé: eu sou perdoado pelo amor de Deus. Meu passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Essa declaração de fé abre nossos corações para uma nova vida, livre do peso da culpa e do remorso. Deus não quer que vivamos presos ao passado, mas que avancemos em sua graça, conscientes de que o perdão nos liberta e nos restaura. Essa mudança nos permite caminhar de cabeça erguida, sabendo que em Cristo somos novas criaturas e as coisas antigas já passaram. Ao escolher palavras de esperança e reconciliação com Deus, abrimos espaço para uma vida plena e cheia de propósito, onde o amor de Deus cobre todas as nossas falhas e nos dá a força para recomeçar. Muitas vezes, ao observarmos o sucesso ou as bênçãos na vida de outras pessoas, podemos ser tentados a pensar: Deus tem favoritos. Essa ideia, quando alimentada, gera sentimentos de inferioridade e até de injustiça, nos fazendo acreditar que Deus prefere alguns e esquece de outros. Mas essa percepção está longe da verdade. A Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos 10:34, Pedro declara com clareza: Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso significa que seu amor e suas bênçãos estão disponíveis para todos. O que pode parecer favoritismo é muitas vezes fruto da fé e da obediência de algumas pessoas que, com constância, se alinham com a vontade de Deus. Elas caminham em fidelidade e colhem os frutos de uma vida dedicada a Ele. Deus oferece a mesma possibilidade de bênçãos e crescimento espiritual a todos, mas cabe a cada um escolher trilhar o caminho da obediência, perseverança e fé. Em vez de declarar que Deus tem favoritos, podemos afirmar com convicção: Deus me ama e tem planos de paz para mim. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a lembrar que, assim como Ele abençoa outras pessoas, também tem bênçãos preparadas para nós, no tempo certo. Nosso papel é confiar e buscar crescer em fidelidade, sabendo que, no tempo devido, Deus honrará nossa caminhada. Com essa mentalidade, deixamos de lado a comparação e focamos em nossa jornada individual com Deus, cientes de que Ele nos ama com o mesmo amor, nos dando oportunidades de crescimento e abençoando nossa vida de maneira única. Isso nos liberta para viver uma vida plena e cheia de propósito, guiados pela confiança no amor imparcial de Deus. Muitas vezes, quando sentimos o chamado de Deus para uma tarefa ou responsabilidade, nossa primeira reação é a insegurança. Pensamos: não estou preparado para isso. Essa declaração, que parece uma expressão humilde, pode, na verdade, ser uma forma de resistência ao plano de Deus para nossas vidas. Sentir-se inadequado é comum, mas a verdade é que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A Bíblia nos dá diversos exemplos de pessoas que, ao serem chamadas, também se sentiram insuficientes. Moisés, por exemplo, tentou recusar o chamado de liderar Israel por se achar incapaz de falar em público. Jeremias, ainda muito jovem, também hesitou, dizendo que não sabia falar. Em cada um desses casos, Deus os lembrou de que a força e a sabedoria para cumprir a missão viriam dele, e não de suas habilidades pessoais. Deus prometeu estar com eles e guiá-los em cada passo. Em vez de declarar que não estamos preparados, podemos dizer: com Deus ao meu lado, estou pronto para enfrentar este desafio. Essa mudança nos ajuda a aceitar o chamado de Deus com confiança, reconhecendo que Ele nos dará tudo o que precisamos. A força, a coragem e a habilidade necessárias serão derramadas por Deus,
que é fiel em prover aos seus filhos aquilo de que necessitam para cumprir o propósito designado. Ao reconhecer nossa dependência de Deus e dizer sim aos desafios que Ele coloca diante de nós, permitimos que seu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Deus nos transforma, nos fortalece e nos equipa para realizar coisas que sozinhos jamais poderíamos imaginar. Cada novo passo torna-se uma oportunidade de ver a glória de Deus manifestada em nossa vida. Quantas vezes, ao enfrentar dificuldades contínuas, ouvimos ou dizemos: "Minha vida nunca vai mudar"? Essa frase, repleta de desesperança, impede que vejamos as possibilidades que Deus quer trazer para nós. A Bíblia nos mostra inúmeras histórias de vidas transformadas, mostrando que, para Deus, não há situação impossível. Pense em Saulo, que passou de perseguidor dos cristãos a Paulo, o apóstolo. Ou em Ruth, que de viúva estrangeira se tornou ancestral do próprio Messias. Deus é especialista em transformar vidas, e Ele faz isso com poder e propósito. Quando repetimos que nossa vida não mudará, estamos na prática fechando a porta para as intervenções divinas. Em vez disso, podemos declarar com fé: Deus é poderoso para transformar minha vida e me conduzir a uma nova história. Essa declaração abre as portas para que Deus opere, lembrando-nos de que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nossa fé o permite agir, transformando áreas que antes pareciam inalcançáveis. Que tal escolher, a partir de hoje, palavras que refletem a grandeza e o amor de Deus? Ao alinhar nossa fala com a verdade de Sua palavra, vivemos uma jornada de transformação, testemunhando o poder de Deus em ação. Que nossa boca seja fonte de bênção, esperança e fé, permitindo que cada declaração seja um convite para que o Senhor continue nos moldando. Se você quer mais vídeos que ajudem a fortalecer sua fé e aprender a usar o poder das palavras para atrair bênçãos, inscreva-se no canal, junte-se a nós nessa caminhada e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos semear palavras de vida e transformação. Deus tem muito preparado para você. Permita que suas promessas floresçam na sua vida.